Olá, essa é mais uma edição do programa Coletiva, um projeto de extensão da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas. Como você já sabe, nossa proposta é debater aqui temas que dizem respeito à nossa região. No programa de hoje, nós vamos conversar com a professora doutora Graça Caldas. Graça é jornalista profissional desde 1969 e atuou em diversos veículos de comunicação, como por exemplo Folha de São Paulo e TV Globo. Trabalhou também como assessora de imprensa da Prefeitura de Campinas e da Unicamp por 11 anos. É professora e pesquisadora em comunicação. Para entrevistar a professora Graça Caldas estão presentes os alunos Henrique Picarelli, Gustavo Abdel, Ellen Rayano e Rosana Cova. Graça, em primeiro lugar, é um prazer tê-la conosco. Gostaria de agradecer a sua participação no Coletiva e gostaria de iniciar o nosso bate-papo falando sobre a sua relação com o jornalismo. Como eu já disse no começo, você já trabalhou em diversos veículos de comunicação e hoje se dedica mais às atividades docentes, né, e a pesquisa. O que te levou para essa área? Olha, jornalismo sempre esteve no meu sangue, né? Sempre foi uma paixão. Desde que eu estava no segundo grau, né, eu participava no jornal de confecção de jornais, né? E eu me lembro que eu fiz um editorial contra as filas, né? Fila quando você tem que formar na escola, porque eu já desde cedo eu achava que a gente tinha que democratizar o acesso e que, como eu já era grandinho, uns 13, 14 anos, né, que eu não deveria fazer fila que nem as crianças do primário. Ou seja, o espírito de contestação, o espírito de lutar pelos que eu considerava meu direito veio desde cedo, né? E eu entrei para a universidade, eu já estava trabalhando em jornal, né, porque eu entrei para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, na ECO, né, em 1971. E eu já trabalhava em jornal, antes mesmo de começar a fazer a faculdade, né? Isso na minha época era possível, porque a profissão foi regulamentada em 69. Hoje eu recomendo os cursos de jornalismo, que eles melhoraram e muito, né? Então, eu trabalhei em muitos jornais, eu achava que era importante se preocupar com o jornalismo do interesse público, né? Eu tinha muita utopia, né? Eu não acabei com a minha utopia, mas hoje sou um pouco mais cética diante das possibilidades dos meios de comunicação, mas acredito que ainda é o jornalismo que tem a possibilidade de estar levando à comunidade como um todo, né, as informações do seu interesse. Professora, hoje em dia a gente tem muitas críticas em relação à conduta do jornalismo de uma forma geral. Como a senhora vê as redações de jornal hoje? E se depois da criação da obrigatoriedade do diploma para exercício da profissão, o jornalismo melhorou de certa forma? Eu acho que sim. Eu sou a favor do diploma, eu inclusive escrevi um artigo recentemente onde eu defendo a possibilidade das pessoas que vêm de outras áreas de formação de fazerem um mestrado em jornalismo, que existe a possibilidade do mestrado profissional, e aí eles vão aprender o que é jornalismo. Porque ser jornalista não é apenas aprender a escrever, o lead e o sublead, é muito mais do que isso. É você aprender a ser ético nas suas relações profissionais, é você aprender que o fato de você estar trabalhando hoje na Folha de São Paulo, ou no Jornal do Brasil, ou no Correio Popular, não significa que você seja o dono da empresa. Então você tem que aprender a relação dos meios de comunicação e como eles estão inseridos no contexto da sociedade. E eu acho que o curso de jornalismo, os que eu conheço vários no Brasil, eles melhoraram muito, que eles estão dando, além da prática, a questão ética e a cultura geral necessária à profissão do jornalismo. O que eu acho que falta é que o jornalista, o jovem jornalista, estudante ou jovem profissional, ele não pode acreditar que apenas a escola vai lhe dar a formação necessária. É um espaço importante de formação, mas ele tem que também fazer a sua parte, né? Ou seja, ele tem que ler muito, ele tem que ficar antenado com as informações, tem que ler jornal. Seja, imagina um estudante de jornalismo que não lê jornal, existe, né? Então depois vão culpar as escolas? Não, nós temos que valorizar o espaço da academia, que é o espaço do debate, da reflexão, sobre o fazer jornalismo, para fazer melhor jornalismo contextualizado, um jornalismo analítico, né? Porque a televisão dá informação instantânea ou a internet. Graça, eu queria falar sobre essas mudanças do jornalismo. Queria que você comparasse o jornalismo de ontem com o de hoje, mas no seguinte sentido: após 1964, da censura do período militar, o jornalista ele soube aproveitar a liberdade para melhorar o jornal em si? Olha, como você falou, né, pós-64, eu sou de 69, eu comecei a profissão um pouquinho depois, né, mas também no período de ditadura militar.
E havia a possibilidade de vocês, jornais alternativos, como Opinião, Movimento em Tempo, e os jornalistas que aprenderam a conviver com o jornalismo no momento de ditadura, no momento do movimento estudantil, né, seja no Brasil, é reflexo de outros países, eles aprenderam que é importante dar informação, apesar dos censores que estavam lado a lado com muitos jornalistas. Então, eles aprendiam a buscar informação onde quer que ela estivesse, aprenderam a driblar os censores. Eu acho que o jornalismo moderno, quando ele se industrializou, por força das circunstâncias, da competição, né, da necessidade de estar circulando, principalmente os grandes jornais, os prestige paper, na grande imprensa, eles terminaram criando alguns problemas, né, porque ao se industrializar, eles deixaram aquilo que o Ciro Marcondes fala, a Saga dos Cães Perdidos, é um livro do Ciro Marcondes, que eu acho bastante interessante, porque o jornalista tinha o faro, ele ia atrás da informação, ele fazia observação direta. E hoje em dia, em função do horário de fechamento dessa discussão, do fechamento muito cedo, 5 horas da tarde, você fecha às vezes algumas editorias, né? E a notícia fica não só atrasada um dia, como 2, a notícia fica requentada, né? E quando você tem televisão, não é possível você trabalhar jornalismo em jornal impresso, né, que não seja um jornalismo analítico, né? Então, eu acho que houve uma mudança por conta da industrialização do processo de produção e também porque o jornalista ficou muito preguiçoso. Ele se acostumou a buscar na internet as respostas a tudo ou através do telefone. Eu acho que não dá para fazer jornalismo sem observar o fato, né? Eu acho que é necessário, se você observa o fato, você já tem um grau muito grande de subjetividade, porque, na verdade, o fato retratado, relatado, nunca é o fato real, mas um relato da realidade, uma representação da realidade. Imagina se você sequer observa o fato, né? Você escreve sobre o fato através de uma declaração de um assunto que você não viu, então acho que fica muito complicado, né? Eu sou da época, assim como o Ricardo Couto, das pessoas que acham que é importante vivenciar o jornalismo, observar para relatar um fato. Professora Graça, assim, Campinas é uma cidade grande, desenvolvida e tem apenas um jornal, que é o Correio Popular, já que o Diário do Povo também pertence à mesma rede que a RAC, né? Assim, o que acontece com a cidade? Ela não comporta mais um jornal, ela não tem um mercado? Não, com certeza existe um mercado, não existe interesse dos grupos de comunicação da cidade, porque o problema da democratização dos meios de comunicação é algo muito sério, né? Mesmo que você tenha hoje, na era eletrônica, na era da informação em rede, né, a possibilidade de você ter inúmeros veículos de comunicação, na verdade você tem concentração de grandes redes, né, ou então de grupos regionais. No Rio Grande do Sul você tem a RBS, nacionalmente você tem a rede da Rede Globo, né, você tem grandes redes de SBT, em Campinas você tem um grupo regional aí da Rede Anhanguera de Comunicação. Isso eu acho que ocorre em detrimento da cultura da população, porque você, em vez de ter várias visões de um mesmo fato, várias interpretações de um mesmo fato, para formar melhor a comunidade a respeito dos problemas dela, eu acho que você fica um pouco difícil essa formação, porque eu acho que a mídia, em geral, ela está contribuindo para formar ou deformar a opinião pública. Eu acho que, nesse sentido, ela está deformando, porque ela só dá um lado da história, o lado que interessa ao grupo empresa Rede Anhanguera de Comunicações. Eu lamento, eu acho que há espaço. Campinas é uma cidade de 1 milhão de habitantes, com várias universidades, uma cidade culturalmente, né, que ferve, né, cultura, né, e ferve interesses, ferve pontos de vista, né, e é dessa diversidade de pontos de vista de interesse que você faz a mídia competitiva e com isso é da competição que sai a qualidade, né. Então eu lamento, eu acho que isso quem perde é o povo de Campinas e as pessoas que moram aqui. E não seria uma tendência do mercado, digamos, global, assim, essa formação de grupos controlando a mídia? Sim e não, né? Vocês talvez já devam ter ouvido falar que é necessário pensar global e agir local, né? Então, é necessário ter uma visão de mundo, mas não podemos ver o mundo apenas através do simulacro do real, ou seja, através de uma tela única de televisão ou através de um único órgão de imprensa, né? É da diversidade de informação que é possível você formar a sua opinião. Por isso que o projeto de regionalização da produção é um projeto que está há 12 anos, né, engavetado, e ela é fundamental para você possibilitar múltiplos olhares sobre o que ocorre na cidade. Certo. Bom, nós vamos para um breve intervalo, em seguida nós voltamos com a jornalista e professora Graça Caldas para falar sobre política de comunicação. Até já! Eu
tenho uma boa notícia para te dar. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Campinas agora tem o seu Disque Denúncia. A sua denúncia é registrada, encaminhada à polícia e acompanhada até o seu desfecho. Ninguém pergunta seu nome. Só interessa a sua denúncia. Ninguém identifica de onde vem sua ligação. Só interessa a sua denúncia. Não esqueça. Agora você tem uma arma contra a violência. Agora você tem uma arma contra a violência. Disque Denúncia. Disque Denúncia. Disque Denúncia. 3236-3040. 3236-3040. Estamos de volta com o Coletiva, que recebe hoje a jornalista Graça Caldas. Graça, a gente tem ouvido falar muito em rádio livre ultimamente, né? Mas acho que as pessoas às vezes confundem com rádio pirata ou, na maioria das vezes, as pessoas não sabem o que é. Então, explica pra gente o que são as rádios livres. Na verdade, o conceito de rádio livre, que nasceu na Inglaterra há muitos anos, é um conceito que já é considerado um pouco ultrapassado. Nós falamos atualmente de rádios comunitárias, né, de rádio de interesse, e está regulamentado, né, tem um projeto que já regulamentou as rádios livres. O problema é que, na verdade, não há interesse das emissoras comerciais, vocês sabem, em função de uma série de propagandas que tem havido, que as rádios comunitárias interferem no espectro, causando problemas na aviação, no setor de aviação, no setor de saúde, etc. e tal, porque são rádios que estão concorrendo diretamente com o setor comercial. Então, na verdade, o interesse dos grupos de comunicação, né, a ABERT, Associação Brasileira de Rádio e Televisão, né, o interesse é que não haja uma liberação das rádios comunitárias, porque elas estarão ajudando a formar opinião nas suas comunidades, apesar do espectro ser bem pequeno, né? Então, acho que as rádios comunitárias são necessárias, eu acho que acredito que no governo atual seja possível regulamentar as rádios que já existem clandestinas no país, né? Eu acho que o termo rádio pirata a gente já não está mais usando, né? O rádio livre, né? Existem esses conceitos, eles estão permeando a rádio comunitária, mas na verdade o conceito mais correto é rádio comunitária, porque a ideia é servir a comunidade local, né? Então eu acho que elas são fundamentais para você estar ampliando o espaço de discussão nos assuntos que interessam ao seu bairro ou que interessam à comunidade específica daquela região. E aqui em Campinas, como é que é? Tem bastante rádio comunitária? Ou... Tem bastante, tem várias rádios comunitárias, inclusive a Rádio Muda, né, da Unicamp, que já foi fechada várias vezes, imagino que vocês na PUC têm a de vocês também, né, se não tem, deveriam ter, né, porque isso faz parte do aprendizado do processo de comunicação. É um espaço natural, né, do cidadão se manifestar, porque as rádios comerciais, assim como as emissoras de TV comerciais, elas trabalham baseadas na audiência, né, então trabalham em função da publicidade. Então, não interessa promover determinados debates, a não ser que seja uma emissora pública, né? Desenvolver determinados debates, porque você tem o tempo contado ou veiculado em função de um determinado anúncio. A grande briga do momento é justamente essa, né? Porque vocês devem saber que as emissoras de televisão, elas têm cerca de 60% da publicidade, né, ficando 20% para as revistas, né, as rádios no Brasil, cerca de 4% a 5%. Existem países da América Latina que chegam a 12%. Né? Quer dizer, é possível ampliar o espaço de publicidade das rádios comerciais, e se isso não ocorre, é porque, infelizmente, as emissoras de rádio, assim como algumas emissoras de televisão, ainda servem a um clientelismo eletrônico, né, de interesses políticos, né, que vocês devem saber que 1/3 do Congresso Nacional, das emissoras de rádio, pertence aos políticos, né, do Congresso Nacional. Então, isso é uma coisa muito séria, né? As pessoas que fazem a lei nesse país a favor do interesse público são pessoas que estão comprometidas com os interesses da propriedade das emissoras de rádio comercial ou de TV comercial. E as rádios comunitárias terminam sem espaço exatamente para não ferir esses interesses dos empresários, os interesses dos políticos. Por isso, então, que o que a gente observa com relação à radiodifusão é que o governo concede e depois parece que ele esquece, assim, que não há uma fiscalização na emissora e também com relação à qualidade da programação. Então, assim, qual o papel do Estado na fiscalização da qualidade da programação mesmo, assim, como ele age e onde ele falha, assim? Você está tocando num ponto muito importante. A política de concessão de emissora de rádio e televisão é uma política oficialmente do Estado, que são concessões, mas o fato de serem concessões, infelizmente, não são tratadas, aquilo que é público é tratado como privado, né? Existem vários autores sociólogos que discutem isso. E por que fazem isso, né? Porque os interesses, mais uma vez, econômicos prevalecem sobre o interesse público, né? E não há uma fiscalização adequada. Por isso é que nós vemos uma série de programas que estão burlando aquilo que algumas pessoas chamam
de qualidade de televisão, né, que deveríamos ter uma qualidade melhor, e estão burlando a lei, a própria lei que autorregulamentação teórica que a ABERT faz, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, tem um código de ética e nunca cumpriu o seu código de ética, e é por isso que agora está de novo se rediscutindo a necessidade de uma nova regulamentação, um novo código de ética para a televisão, e não mais proposto pela ABERT, porque ela mostrou que não funciona, né, não tem interesse, porque os programas são calculados em cima do Ibope, inclusive estão discutindo se... Vocês devem saber, né? Tem um contador do Ibope, se o Ibope está crescendo, eles mantêm o padrão. Se está baixando, aí eles mudam, né, a discussão. Então, como é que pode um programa de televisão que entra na sua casa sem que você peça, né? É só você ligar a televisão, ele está entrando, e não ter o mínimo de qualidade, né? Então, com essa discussão de censura e controle, eu não concordo de que seja censura. Eu acho que tem que haver controle, sim, porque a televisão está entrando na casa da gente, tem que haver um mínimo de qualidade, e quem cabe fiscalizar é o Estado. Eu acho que mais do que o Estado é necessário um Conselho Nacional de Comunicação Social, que nós já temos, que foi instalado ano passado, né, que é um resultado de uma proposta do Fórum Nacional pela Democratização, né, que ocorreu ainda na Constituição de 88, né, mas que nunca, de fato, só foi implementado no ano passado, mas que só tem poder consultivo, né. Mas eu acredito que seja possível que esse conselho, que está se reunindo uma vez por mês, que possa estar interferindo, como já está, nesse processo de discussão da qualidade da televisão e das emissoras de radiodifusão em geral. Graça, sobre as rádios livres, a gente tem uma pergunta no monitor, que é do João Carlos, ele é estudante de jornalismo aqui da PUC. Bem, eu gostaria de saber da professora o seguinte: hoje as rádios comunitárias estão se tornando pequenas rádios comerciais. Existe algum termo na lei ou alguma discussão, tanto no Congresso quanto nos meios acadêmicos, para evitar que as rádios comunitárias se tornem as rádios comerciais no futuro? A legislação atual não permite, as rádios comunitárias estão sofrendo um processo de reformulação na sua legislação. A legislação atual não permite que haja publicidade, mas permite que haja patrocínio, exatamente para que sejam emissoras que atendam ao interesse público, né, e não aos interesses comerciais, né. Então, é possível, é necessário que você tenha um controle dessas rádios para que elas, de fato, sirvam ao interesse da comunidade. O problema é que nós temos, inclusive, políticos que estão usando do espaço das rádios comunitárias com a perspectiva comercial. Então, é necessário uma fiscalização, mas nós não podemos também, eu acredito, deixar apenas ao Estado a função de fiscalizar. Nós temos que, todos nós, cidadãos brasileiros, temos que ser fiscalizadores. Vocês lembram da época dos fiscais do Sarney, né? Na época da carne, que todo mundo boicotava a carne? Eu acho que é isso. Cidadania é isso, é você participar, não esperar que o Estado faça tudo, né? O Estado tem que organizar as leis, tem que ter agentes fiscalizadores, mas nós, cidadãos, e principalmente os jornalistas, né, as pessoas que trabalham em comunicação, têm que participar desse processo de fiscalização. É necessário criar um PROCON, né, da qualidade de TV. Já existem algumas ONGs, né, que estão trabalhando nessa perspectiva. O que a gente percebe é que as pessoas não têm consciência de que elas podem exigir isso de alguém, né? Eu acho que é verdade. O PROCON, eu citei não por acaso, hoje, quando você tem um produto, uma mercadoria, uma caneta, seja lá o que for, já existe essa consciência de que o produto você pode reclamar e ter ele de volta, em função do que você, na verdade, você não é mais um cidadão, você é um consumidor, você é um cliente. Essa visão de cliente, eu acho que termina prejudicando a visão de cidadania, né? Porque são coisas completamente distintas, mesmo porque os clientes não só têm direitos, mas também têm deveres. Então, essa visão do PROCON, eu acho que tem que se alastrar pela sociedade como um todo, que quando você reclama, quando você tem um órgão, né, organizado, o voluntariado dos jovens hoje é uma realidade, né? Quantas ações voluntárias você tem? Você necessita canais para fazer, organizados, para que essas pessoas possam se manifestar, ou seja, tem que ter um PROCON da qualidade de televisão. Já tem vários movimentos, né, contra a baixaria na TV, a TV, né, que o Laurindo, né, que a prefeita Marta Suplicy, desculpem, ajudou a criar, né, e que o Lalo, né, o Laurindo Leal Filho é um dos mentores, né, existem possibilidades. Agora, o problema é que nem todos têm consciência de que existe esse espaço onde você pode reclamar sobre a qualidade da televisão, né, e você precisa abrir esses espaços através da mídia em geral. Mas a questão é, quem lê jornal, quem lê revista? As pessoas veem televisão. E a televisão não abre esse espaço para discutir a sua própria produção, não é verdade? Mudando um pouco de assunto, professora, e voltando à regionalização, foi aprovado um projeto de lei que obriga, pela vereadora Jandira Fegali, que obriga as emissoras a terem um espaço reservado para programação regional.
Como a senhora vê essa questão? Eu acho que isso é fundamental. Na verdade, os 30% que também estão previstos no projeto da Jandira Fegali já estavam previstos na discussão da Constituição de 88. Só que passou, né, foi aprovado na Constituição, no capítulo 5º da comunicação, foi aprovado o princípio da regionalização, mas na época não foi aprovada a porcentagem de regionalização. Os empresários estão reclamando. Por quê? Porque, mais uma vez, a previsão do projeto diz que os 30% poderão ser ocupados das 7 da manhã às 23 horas, né? E, na verdade, eles estão querendo restringir a espaços específicos de horário, né? Que não prejudiquem, entre aspas, né? O espaço publicitário, né? O chamado horário nobre das emissoras comerciais. Então, isso não dá. Por quê? Na verdade, trata-se da questão dos recursos publicitários que vão ter que ser repartidos, né? Com as produções locais. Agora, como é que você pode trabalhar a questão da identidade local e identidade regional, que isso não exclui o homem que tem a visão mundial, né, que o Ottaviani fala tanto, ou o Renato Ortiz, a mundialização da cultura, que isso ocorre, né, mas isso não elimina o fato de você viver numa determinada cidade. Os seus grupos são grupos que existem numa determinada região, né? Então, a regionalização da produção, eu acho que é a única forma de você estar mantendo a identidade cultural e a identidade local, né, ou regional. Graça, voltando um pouco, você falou da reformulação das leis de radiodifusão. Os pontos que estão sendo mudados são realmente os pontos que você acha que deveria ser mudado na legislação? Na sua opinião, isso? Olha, algumas coisas avançaram, né? Como eu estou falando, o que ele citou, o que o seu colega citou, a questão da regionalização, isso é importante. A mudança na lei de TVs comunitárias, isso também é um avanço, né? Porque eu acredito que só no governo democrático como o atual é possível você estar tentando regionalizar esse processo de produção ou ampliar o espectro da comunicação. Por quê? Nós não podemos mais ter, como ocorreu nos Estados Unidos e ocorre no Brasil, aquilo que a gente chama de propriedade cruzada, né? Você não pode ter um proprietário, como temos a Rede Globo Televisão, de ter televisão, rádio, jornal, revista, rádio, CDs, da indústria cultural como um todo. Isso significa o quê? Que toda a formação das pessoas está sendo moldada, né? Eu acho que nós não podemos mais ter essa visão de demonização da mídia, que a mídia também tem um papel importante de democratização, mesmo a Rede Globo Televisão, eu faço críticas, mas tem coisas muito boas também que ela viabiliza, até por força da competição com outras emissoras, né? Mas, na verdade, nós não podemos permitir que um único grupo seja proprietário de várias formas de comunicação, porque isso é contra o processo de democratização. E como eu disse no início, a democratização só se dá se você tem a possibilidade do acesso a múltiplas formas de comunicação. Então, a legislação avançou, já na Constituição de 88, agora ela está sendo reformatada, temos o problema aí da digitalização da televisão, né, do sistema de radiodifusão como um todo, que isso poderá provocar outros problemas, né, na medida em que você vai ter a convergência, né, dos processos de comunicação, né? Isso pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, ainda não temos a experiência brasileira para viabilizar, então nós temos que garantir a diversidade, né? Da mesma maneira que eu sou contra a clonagem do ser humano, né, nós não podemos clonar as ideias, né? E aquilo que nos identifica, além de um nome, né, nós temos uma coerência, ideias, né? Então, acho que, voltando à sua pergunta, eu acho que há avanços importantes, né? Mas esses avanços só serão concretizados na medida em que nós possamos ter, de fato, uma democratização do processo de comunicação. E, nesse sentido, o Fórum Nacional pela Democratização, que durante algum tempo esteve num período de letargia, ele voltou, graças a Deus, né, com muita força, está debatendo, participando, e cada vez que você tem um grupo organizado participando, discutindo os direitos e os interesses da população, obviamente os empresários vão, que também tem seu papel importante numa sociedade capitalista, eu não sou contra os empresários, eu só acho que nós temos que haver uma divisão mais igualitária, né, do bolo publicitário, né? Falar em bolo publicitário, na verdade, o governo atualmente está criando uma grande confusão, né, o governo Lula, né, porque eles estão querendo redimensionar a publicidade oficial. E as empresas, grandes grupos de comunicação estão reclamando, porque como é que você vai garantir a sobrevivência das emissoras regionais, das emissoras comunitárias, se você dividir o bolo publicitário, né? E quem está acostumado a ganhar muito não quer perder, não quer abrir mão de um tostão, né, para garantir a diversidade. Então é complicado, são interesses, relações de poder, né, que precisam ser democratizados. E só ocorrerá de fato, né, se nós pudermos fazer programas como esse, com mais debate, que a população assista, não apenas numa emissora fechada, né, mas também num telão na praça pública. Certo.
Bom, nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos em seguida com a jornalista Graça Caldas falando sobre o jornalismo hoje. Até já! Os alimentos também podem provocar, alimentos quentes que a criança vai ingerir também pode provocar alguns acidentes. E é mais comum na criança pequena também, que ela não tem essa capacidade. Então, a mãe vai oferecer o alimento para ela vai aceitar rapidamente esse alimento, confiando, evidentemente. E se a mãe não experimentou a temperatura antes de dar para a criança, esse alimento pode estar mais quente do que seria recomendado e a criança pode acabar queimando a boca. Geralmente não são também acidentes muito grandes, mas às vezes, principalmente quando se trata de mamadeira, não é? A mamadeira, o alimento dentro da mamadeira, no caso o leite, ele está muito quente, a criança pode tomar e isso pode causar queimaduras relativamente sérias. Então, tomar muito cuidado com a temperatura do alimento que vai ser oferecido à criança. A mãe tem que estar sempre provando essa temperatura antes de estar oferecendo para a criança. Estamos de volta com a jornalista Graça Caldas aqui no Coletiva. E neste terceiro bloco nós vamos discutir o jornalismo hoje. Graça, queria falar um pouquinho sobre o jornalismo científico, que todo mundo pensa que é pesquisa em jornalismo, né? Acho que as pessoas confundem um pouco esse conceito. Na verdade, o jornalismo científico é uma área do jornalismo que o repórter passa a ser especializado em ciência. Como o esportivo, o repórter acaba sendo especializado, vamos dizer assim, em esporte. Como é que é o jornalismo científico praticado no Brasil? Olha, eu acho que fazer jornalismo científico, como você disse, é uma área de especialização, assim como esportivo, cultural, etc. Mas nós temos que fazer jornalismo, em geral, com a perspectiva da ciência, ou seja, fazer jornalismo pensando metodologicamente de uma maneira aprofundada, né, numa perspectiva ética, né, e isso deve ser necessário em todas as áreas. Se você faz cobertura esportiva, por exemplo, né, se você fizer falar sobre o joelho de um jogador que quebrou, que teve problema no campo, você vai fazer um jornalismo factual. Mas se você for explicar que houve um excesso digamos assim, uma demanda muito grande, um esforço muito grande daquele joelho, que ele teve um ligamento X, etc. e tal, você já está entrando na esfera do jornalismo científico, né? Então, a ciência, na verdade, tem a ver com todas as áreas do conhecimento, né? Porque ser científico é você ter a capacidade de conhecer, de saber, de refletir. Então, o jornalismo científico, estrito sensu, né, que as pessoas dizem, né, geralmente física, biologia, não é verdadeiro. Nós temos que fazer jornalismo científico também da área de humanas, né, em geral. Agora, se nós pensarmos no jornalismo científico tal como ele é entendido pela população, né, aquele espaço restrito das grandes novidades do mundo da ciência, eu posso dizer que ele melhorou, né? Melhorou porque está havendo uma formação maior dos profissionais, né, nessa área. Algumas faculdades estão trabalhando os seus currículos de graduação, algumas disciplinas, inclusive de jornalismo científico, ou na área de jornalismo especializado já existe um espaço para o jornalismo científico, né, e também estão crescendo os cursos de pós-graduação na área, seja lato sensu, seja o estrito sensu. Agora, se nós pensarmos que ciência é estratégico para o desenvolvimento nacional, então nós temos que pensar que fazer jornalismo científico também não é apenas divulgar as novidades do mundo da ciência, né? Mas pensar a ciência numa perspectiva política e estratégica, significa pensar numa perspectiva econômica, né? Não é por acaso, né, que o primeiro mundo não permite que algumas das suas pesquisas sejam de conhecimento do chamado terceiro mundo, né? Então, ter conhecimento, isso significa fazer jornalismo científico, e difundir esse conhecimento para a população em geral, é dar instrumental de discussão política no país. Política não partidária, né, no sentido da cidadania, né? Porque o conhecimento tem a ver com o tal do poder, né? E só tem poder quem tem informação, seja sobre ciência, seja sobre futebol, né? Seja sobre qualquer área do conhecimento. Bom, o professor Wagner Geribello tem uma pergunta relacionada ao jornalismo científico, agora no nosso monitor. A minha questão é perguntar se a professora, como especialista na área,
concorda com o raciocínio em função do recente acidente, lamentável acidente, com o veículo de lançador de satélite brasileiro. Nós tivemos uma cobertura razoavelmente ampla da mídia, com um aspecto extremamente sensacionalista, e que, na minha opinião, deixou a imagem, reforçou demais uma imagem, que nós somos incompetentes e fracassados no campo da ciência e da tecnologia. Porque enquanto o programa estava sendo desenvolvido, a oferta de espaço da mídia a respeito foi extremamente reduzida. Então eu perguntaria se a professora concorda com essa linha de raciocínio, ou seja, nós somos muito pouco contemplados pela imprensa geral, dos nossos sucessos tecnológicos e científicos, e quando acontece um problema mais grave, aí pela angulagem do sensacionalismo, nós acabamos aparecendo para nós mesmos e para o mundo como tecnologicamente e cientificamente incompetentes. Wagner, eu concordo em parte com a sua linha de raciocínio, né? Na verdade, a mídia brasileira já falou de muitos sucessos tecnológicos, inclusive na questão do projeto Genoma, né? Que nós participamos da mídia internacional, fomos capa da revista Nature, né? Revista Science, né? Revistas de grande repercussão internacional, e no Brasil também fizemos. O problema com o episódio do lançamento do satélite brasileiro em Alcântara, né, no Maranhão, é que ocorreu como um fato que ocorre diariamente, um fato inesperado, né? Foi um acidente. E como um acidente, foi coberto por jornalistas não científicos, né, mas jornalistas que cobrem geral, né? Então, o grande problema, eu acho que ainda existe, sim, jornalismo sensacionalista cobrindo ciência, mas nesse caso específico foi porque nós fomos pegos de surpresa, né? As pessoas que cobriram, inclusive o Observatório da Imprensa, o Dines levou o jornalista que cobriu, não sei se pelo Estadão, pelo jornal O Globo, né, que foi uma pessoa de cobre geral, que não tinha nenhum conhecimento do assunto, né, porque eles foram pegos de uma maneira assim inesperada, né? De repente você está numa redação, tem um determinado fato, um acidente de grande porte, vai quem estiver lá, né? Então isso não deprecia o trabalho e a melhora de qualidade que eu acho que o jornalismo científico tem tido, né? Agora, como toda área do conhecimento, nós temos momentos positivos e momentos negativos. Não é possível você dizer que o jornalismo científico como um todo é sensacionalista. Ele é sensacionalista quando ele sai no Fantástico, né, e promete coisas e que, na verdade, estão além da realidade. Quando nós pegamos uma entrevista de um pesquisador e colocamos como se aquilo já fosse a verdade definitiva. É preciso que o jornalista científico entenda que a ciência, como qualquer área do conhecimento, ela tem uma verdade provisória. É que nem o Vinícius de Moraes, o amor eterno enquanto dura, não é verdade? Então, um determinado conhecimento científico é verdadeiro, como se dizia. O ovo era algo ruim para o colesterol, aumentava o colesterol. Vocês lembram disso? Depois de um certo tempo, novas pesquisas mostraram que, na verdade, o ovo não era tão ruim para o colesterol. Então, o conhecimento ele é algo cumulativo. Então, nós, jornalistas, né, que cobrimos ciência, temos que relativizar a ciência, não mitificar a ciência e mostrar que acidentes acontecem. Por que ocorreu um acidente? Porque houve falhas, né? Foi feita uma comissão de especialistas para verificar que houve falha humana. Como ocorreu não só no Brasil, como ocorreu também nos Estados Unidos com a NASA. Se ocorre com a NASA, né, a grande NASA, né, americana, né, que tem recursos altíssimos, por que não pode ocorrer no Brasil? Ocorre. O problema é divulgar o problema, divulgar de uma maneira correta, buscar a informação, o porquê ocorreu e mostrar se isso é possível de ser evitado. O grande problema da cobertura do jornalismo científico, que eu vejo, que propicia isso, talvez que o Wagner tenha falado, é que, na verdade, é uma cobertura episódica, né? Você cobre os assuntos quando são novidades, quando deveria ter uma perspectiva educativa. O jornalismo científico deveria se pautar não apenas pela novidade, que é fato no jornalismo em geral, e isso é inerente ao jornalismo, mas se pautar também pelo processo educativo. Então, se a AIDS é uma doença, eu não vou apenas falar da AIDS quando saem dados, é uma doença importante, dados do Ministério da Saúde para mostrar que aumentou o número de aidéticos no Brasil, ou se mudou o perfil das pessoas que contraem AIDS. Então, eu devo fazer campanhas sistemáticas, né? E eu acho que esse papel educativo ainda não foi apreendido pela mídia, em função do pouco espaço que se dá na mídia em geral, ao jornalismo científico. Professora, voltando um pouco agora para o ensino universitário, você já falou sobre o ensino de jornalismo nas faculdades, mas há uma discussão sendo levantada que o currículo de jornalismo, ele forma um profissional técnico.
e que falta uma formação mais crítica, mais humanizada, sabe, assim, humanista mesmo das coisas. E eu queria saber a sua opinião sobre isso, né? O profissional ele tem que ter uma formação mais técnica ou mais crítica? E como está isso hoje? Assim? Olha, não dá para fazer uma coisa sem a outra. Eu não acredito nessa visão do jornalismo tecnicista. Você não pode fazer jornalista se você não apreende algumas técnicas da produção jornalística. Agora, para você aprender essas técnicas, você tem que pensar e refletir. Eu acho essa discussão, do meu ponto de vista, completamente ultrapassada, porque as pessoas, não por você, mas volta e meia esse assunto vem à tona, né? Porque essa discussão de teóricos e práticos, jornalistas teóricos, eu sou jornalista prática, né? Sou formada em jornalismo, e também sou teórico, porque eu aprendi a teoria. E também que eu aprendi, não pela teoria, mas aprendi a refletir sobre o mundo. Então eu acho que não dá para fazer uma coisa sem a outra, né? Não dá para separar isso. Inclusive, eu acho que os bons currículos são aqueles que misturam as duas coisas, né? É possível você trabalhar, o que vocês estão fazendo é uma parte prática, técnica, porque vocês estão sentados à minha frente, elaborando perguntas, mas vocês estão refletindo sobre, vocês estão me ouvindo, vocês estão pensando. Isso não é técnica, isso é técnica com conteúdo, é técnica com teoria. Então eu acho que é uma falsa discussão, e que interessa não sei a quem, eu acho que não dá. Alguns comunicólogos teóricos mantêm essa discussão, porque ao contrário dos jornalistas que vêm da prática e adquirem a teoria, eles desconhecem a prática, então nós jornalistas que viemos da prática somos capazes de fazer a ponte entre a prática e a teoria, então eu fico com jornalistas. Eles desconhecem e têm reclamado muito da questão do estágio, que não pode ser feito pelo aluno, estudante de jornalismo. Como você vê essa questão? Eu sou a favor do estágio. Essa é uma discussão antiga, mas o estágio tem que ser disciplinado. Por que o estágio acabou? Né? Isso ocorreu em 1979, né? No segundo momento da regulamentação da profissão, que a primeira foi em 69, depois foi em 79. E por que nós acabamos? Porque as empresas, o nosso problema, nós temos que proteger o nosso mercado de trabalho. Hoje vocês estão na condição de aluno, eventualmente trabalhando também, né? E amanhã vocês estarão na condição de profissionais. Vocês vão estar reclamando dos colegas que vão estar ocupando o espaço de vocês, né? Então nós temos que criar uma compatibilidade para os dois, né? Então é possível aprender. Por que na redação de alguns jornais, você tem mais de 30 anos, você não pode trabalhar, né? Você sabe de que jornal eu estou falando, né? Então isso é complicado, você tem que ter a possibilidade de trabalhar com jornalistas mais experientes, jornalistas mais jovens, porque um aprende com o outro, né? Então, o estágio é necessário porque é através da experiência do colega que tem uma visão maior. Eu acho que não dá para você ser editor de um grande jornal se você tiver 20 anos, como eu já vi grande imprensa tendo. Não é, você pode ser muito competente, tecnicamente, mas como é que você vai editar economia apenas tendo uma competência intelectual? Não dá, você não vai ter a vivência necessária para poder avaliar. Você vai estar produzindo aquilo que o governo está falando, ou aquilo que o economista está falando. Então, você tem que ter alguma vivência, alguma experiência. Então, o estágio eu acho necessário, mas o estágio pode ser feito não apenas nas mídias, nas empresas de comunicação, ou em assessorias, ou em outras, mas pode ser feito também na universidade. Eu defendo que o estágio seja uma coisa feita também na universidade, porque se você tem uma agência de comunicação, o que vocês estão fazendo? Por exemplo, isso poderia valer um estágio depois de um determinado tempo. Vocês estão simulando? Não, vocês estão fazendo um programa. Né? Vocês poderiam estar fazendo isso para a TV Cultura, para a TV Globo. Estão fazendo na universidade, mas é um trabalho profissional, ou semi-profissional, não é? Então, se isso pode ser feito, um trabalho profissional que vai ser veiculado num canal, eu acho que é um trabalho que não é apenas produzido por estudantes de jornalismo, mas é um trabalho que pode ter o selo de estágio, né? Eu defendo isso. O Sindicato de Jornalistas de São Paulo, né? Ele criou o estágio acadêmico, né, que depois foi aprovado pela FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, a possibilidade de nós termos o estágio tripartite, né, como eles chamam. Então, você tem a universidade, o sindicato da sua região, do seu estado, e a empresa de comunicação. Só que como esse estágio pode ser feito? Com um professor da universidade acompanhando, fazendo relatórios, e também um profissional daquele veículo acompanhando e fazendo relatórios, porque eu até defendi à época que nós tivéssemos um selo estágio. Porque aí então o jornalista, o jovem jornalista, ele quer produzir a matéria, isso é natural. Então você pode criar, que nem fez a PUC de Minas, no estado de Minas, você pode criar, como o Correio Popular fez com a PUC de Campinas uma vez também, né? Pode criar páginas feitas por estudantes de jornalismo. Você põe um selo lá, então você não vai estar tirando o lugar do profissional de comunicação, você vai estar vendo que na prática a realidade é outra, né? Embora
Eu acho que as escolas melhoraram muito, né, porque elas estão hoje dando conta de práticas, né, de comunicação nas diferentes possibilidades, seja assessoria, seja rádio, seja televisão, ou programas especiais como esse que vocês estão fazendo. Então, claro que todo mundo quer trabalhar na Folha de São Paulo, todo mundo quer trabalhar na Rede Globo Televisão, mas não tem lugar para todos. Seria mais uma oportunidade. Sim, mas você poderá fazer isso. Agora, com certeza, não haverá espaço físico para todos os estudantes das mais de 100 escolas de jornalismo que tem no Brasil inteiro, de trabalhar na imprensa que todo mundo deseja. Então, nós temos que ampliar esse mercado, ver que o estágio não precisa ser feito apenas na grande imprensa ou nas imprensas regionais, né? E que pode ser feito também em assessorias de imprensa ou na própria universidade. É só criar, compatibilizar esse estágio. E é necessário, porque por mais que você simule, eu acho que nesse momento nós não estamos simulando, você simula numa sala de aula, né? Quando você aprende a fazer um programa ou quando você aprende a fazer um texto. Mas no momento nós não estamos simulando, é vero, né? É verdade, né? Certo. Graça, a coletiva está chegando ao fim e eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui conosco. Eu que queria agradecer, eu acho que essa iniciativa é muito boa, né? E queria fazer a sugestão que eu fiz no meio do programa, que esse programa não se limite a ser passado apenas no canal fechado e que possa ir para o telão na rua, né? Porque vocês precisam mostrar à população o quanto vocês estão trabalhando como profissionais, né? Sob a orientação do professor Zanotti. Muito obrigada. Você acompanhou o Coletiva, um projeto de extensão da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas, que recebeu hoje a jornalista Graça Caldas. Nosso programa chega ao fim e nós esperamos você na próxima edição do Coletiva. Até mais!